Olá, amigos. Estamos mais uma vez aqui juntos para as nossas reflexões, aquilo que se faça necessário ao nosso existir, à nossa convivência. Nós estamos com uma dificuldade um pouquinho de acertar aqui o nosso nosso Facebook para poder observar os companheiros, né? Como sempre, não conseguimos pelo celular, mas pelo Face, pela página do Face, nós conseguimos sim. Então, boa noite a todos, que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que nós possamos, de alguma sorte, aproveitar ao máximo tudo que estamos aprendendo, tudo que estamos recebendo de Deus, espirituais que nos amparam a cada instante. Então, amigos, que a paz esteja conosco, que Jesus nos ilumine e apacente os nossos corações. O nosso boa noite a quem estamos podendo ver aqui, Tânia, Laura, nós estamos vendo, deixe-me ver, quem é que está tão pequenininho no celular que fica difícil a visualização de vocês. E no meu Face está entrando agora. Aí eu vou poder dar uma boa noite mais legal para todo mundo, porque senão não dá, não é verdade? Vai carregando e a gente chega lá. Com tranquilidade a gente consegue ter uma visualização de todos os fatos, de todos os amigos que estão conosco. Mas Tânia, Silvana, Silvio, André, Marcos, obrigada por estarem conosco, por podermos estar aqui então juntos. Vamos tirar mais um som aqui para não termos problema com o som. Vamos lá, pronto. E agora, arrumada a nossa tecnologia, vamos à nossa página de hoje. Hoje, quarta-feira, é aquela noite que consideramos do Evangelho, porque é o nosso habitual. No centro, estamos em noite do Evangelho. São noites que nós temos a alegria de compartilhar com vários amigos e aquelas noites do passe, da vibração, de toda esse trabalho que se realiza normalmente na casa espírita. Assim, amigos, nós temos hoje a lição de número 54 do livro Pão Nosso. E essa lição tem como título Razão dos Apelos. Ela está baseada num versículo 29 do capítulo 10 do livro Atos dos Apóstolos. É sempre bom fazermos uma parada para observarmos quando, onde, como, para quem. São questões que nós precisamos colocar para entender o sentido do versículo e assim poder trazer para o nosso dia a dia. Obrigada aos coraçõezinhos, aos positivos, Cidinha, Edith, Regina, Márcia, Gilma, é sempre uma alegria. Atos dos Apóstolos são os acontecimentos que estão registrados no 5º livro do Novo Testamento. O Novo Testamento é composto dos 4 evangelistas, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. O 5º livro é o Atos dos Apóstolos, atribuído também a Lucas, que só entrou com esse nome, segundo os estudiosos, como um livro em separado, porque o Evangelho de João ficou entre o Evangelho de Lucas e a continuidade dele, que foi então denominada Atos dos Apóstolos. Esse trecho, esse livro, Atos dos Apóstolos, ele tem ênfase para os acontecimentos. Atos significam os grandes acontecimentos, as grandes situações vividas. Então nós temos atos da vida deste ou daquele, quer dizer, momentos de significância, de relevância da vida de alguém. E assim, esta obra, ela tem o título Atos dos Apóstolos, mas na verdade não fala de todos os apóstolos. Ela registra atos de Pedro e de Paulo, na sua maioria. Pouca citação para os outros apóstolos, mas destaque para Pedro e para Paulo nessa obra. E narra a história da difusão do Evangelho de Jerusalém até Roma. Então, a difusão do Evangelho primitivo.
É este o cenário em que o acontecimento que nós vamos estudar logo mais está registrado. E o que lhe acontece nesse capítulo 10 precisamente? Narra ali que Cornélio, que era um centurião romano que vivia em Cesareia, era um homem muito bom, era um homem que tinha abraçado as ideias que os apóstolos estavam levando, a mensagem do Cristo, e colocado em sua vida particular mesmo, como o hábito da oração e de dar esmolas como sinônimo da caridade. Então era um homem bom. Era um centurião, não era um judeu, então aos olhos dos judeus ele era um gentio, mas ele estava de um verdadeiro cristão. Ele está, certa vez, fazendo uma oração e surge diante dos seus olhos uma luz. E essa luz tem dentro de si aquilo que a Bíblia registra como um anjo. Vejam que a materialização ou a visualização de um espírito, né? A aparição. E no caso, como um bom espírito, então um anjo que trazia uma informação a ele. E este anjo diz a ele que chamasse Pedro, Simão Pedro, lá em Jope, e que para ele trazer algumas palavras a Cesareia. E assim o centurião, depois que ele tem aquela visão, ele chama seus escravos e manda em direção a Jope para trazer Pedro, convidar Pedro à sua casa para que Pedro pudesse trazer instruções. E é interessante, quando eles vão em direção a Pedro, chegam à casa de Pedro, Pedro está numa hora de jantar. E nesta hora de jantar, ele sobe ao terraço da casa. As casas tinham um formato mais ou menos de caixote, não precisavam de telhas, porque então eram verdadeiras plataformas em cima das casas, como tem nos muitos edifícios hoje, uma área em cima. E Pedro sobe até ali para fazer suas orações, aguardando a alimentação ficar pronta e ser chamado para o jantar. E quando ele está ali, e esta visão que ele tem é muito interessante, em outro momento nós poderemos até estudar um pouquinho esse acontecimento. Pedro está ali em prece e ele tem um momento de desdobramento, um momento de êxtase, onde também para ele surge uma luz e dentro dessa luz do céu, como se o céu se abrisse, desce um vaso. Mas a Bíblia descreve este vaso, vamos entender vaso como um recipiente, que Pedro, a Bíblia registra como sendo no formato de um lençol atado pelas pontas. Vamos pensar numa trouxa feita com um pedaço de pano e aquilo contendo um volume dentro dela. Isso Pedro visualiza. E quando diante dos seus olhos esse lençol se abre, ele vê então ali todos os animais quadrúpedes, como registra a Bíblia, as feras, os répteis e as aves. Então ele vê toda uma fauna da terra diante dos seus olhos sobre aquela tela fluídica que lhe parece. E a voz desse protetor, desse anjo celeste que fala com ele, desse espírito luminar que fala com ele, diz a ele assim: levanta-te, mata e come. E Pedro responde: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Preste atenção nessas palavras, que são elas que nos interessam neste momento. Outro momento a gente pode discutir outro ponto deste evento, que está lá registrado no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Então, por volta ali do versículo 12, 13, 14, está esse registro. Mas ele responde a esse anjo: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Então ele taxava os animais como
aqueles répteis, aqueles quadrúpedes que estavam ali, como animais que serviam alimentação de muitas pessoas. Era coisa da vida comum. Os assados, né? Nós vemos isso como prática comum. Eles se alimentavam de carne e sementes. E tinha a questão judaica do imundo, que era o porco, que era o animal imundo. Os animais de pés fendidos eram animais imundos, na expressão da religião judaica. E Pedro seguia isso. Então ele disse, não vou fazer uma coisa dessa, porque nunca na minha vida eu comi um animal, eu comi coisa alguma comum, que todos comem sem qualquer restrição, e imunda, quer dizer, segundo a religião. E o que é que este ser espiritual diz a ele? Não faças tu comum o que Deus purificou. Dizendo que as criações divinas, as coisas de Deus, não são coisas comuns dos homens. Então não diminua o valor das coisas da natureza que são criações divinas. Não iguale isso às coisas que os homens produzem. Ele é chamado a atenção. Então não é que aquele anjo queria que Pedro, porque há uma discussão, né, de comer carne, não comer carne, a questão não era essa. A questão era como Pedro olhava isso e o preconceito que ele estabeleceu sobre isso, colocando uma coisa criada por Deus como algo que não servia, que era imundo ou que era uma coisa comum, uma coisa da terra. Esta fala de Pedro, então, neste momento, chegam e o anjo diz mais, vai atender porque tem 3 homens chegando em procura da sua ajuda. E nesse momento chegam os escravos de Cornélio, o centurião, dizendo que o seu amo desejava vê-lo lá na Cesareia. Cesareia era à beira-mar. E Pedro morava em Jope, na estrada de Jope, interior ali da Judéia. Então ele diz ali, eles chegam e são convidados a entrar e partilhar com Pedro daquela refeição e dormir em sua casa para seguirem na manhã seguinte. Então Pedro vai a Cesareia, ele vai ao encontro de Cornélio, e Cornélio, já antecipando a chegada de Pedro, e muito feliz na expectativa de que o chamado daquele anjo que ele viu de trazer Pedro para a sua mensagem, ele já convidou parentes, ele já convidou amigos. Então imaginem, ele era um centurião romano, seus parentes também eram gentios, também eram romanos. Os amigos eram os da corte, que muitas vezes não eram bem vistos pelos olhos das outras pessoas. Então poucos judeus no meio dessa história. Era um povo que o preconceito da crença e da raça não gostaria que houvesse mistura. Por conta disso, ele está ali cheio de convidados. Quando Pedro chega, que é o versículo 28, e nós vamos ver que Emmanuel pega o versículo 29 para a página de hoje com o título Razão dos Apelos, e é o apelo feito a Pedro. Era preciso que a gente visse toda essa história antes para entender a dinâmica do acontecimento. Então, no versículo 28, Pedro diz a Cornélio, ele está na casa de Cornélio e observa aquela sala cheia de convidados e parentes e um banquete pronto para esperá-lo. Ele diz a Cornélio, vós bem sabeis que não é lícito a um judeu a juntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Então Pedro está dizendo a Cornélio que, segundo a lei judaica, bem sabeis que não é lícito a um judeu se juntar ou aproximar-se de estrangeiros, que eram os gentios, os não-judeus. Não era lícito, não era legal. A lei proibia essa aproximação. A lei que eles seguiam proibia essa aproximação.
Então ele diz, vós bem sabeis, porque o centurião sabia que os judeus não se misturavam. Mas, mediante aquilo que foi mostrado dos animais, onde ele chamou de comum e imundo, e aquele anjo chamou a atenção dele, dizendo que nada que Deus criou era imundo ou era comum, então o homem, também uma criação divina, por extensão, Pedro estava aplicando ao centurião, ao não judeu, a um gentio ou a vários gentios que estavam ali reunidos, o mesmo raciocínio. Se é uma criação divina, não é uma coisa comum. É uma coisa especial. É uma criação divina. Então ele diz, vós bem sabeis que a lei não me permite um judeu se aproximar ou conviver ou se juntar-se a um estrangeiro. Mas Deus mostrou-me, e mostrou através daquele sonho, daquele anjo, daquela questão dos animais, daquela questão da alimentação. Então Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Não presta, não serve. Porque é uma criatura criada por Deus. Assim Pedro continua, e agora o versículo 19, que é a respeito da página A Razão dos Apelos, Pedro continua nesse versículo 29, dizendo a Cornélio, por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Ele não negou o convite, ele não fez uma contradita, ele não se opôs, ele foi avisado pelo anjo que ele ia ser chamado e ele se dispôs a aceitar, a cumprir a vontade de Deus de que ele permanecesse lá naquele ambiente. Pergunto, pois, ele não se absteve de ir, mas agora ele queria a razão do apelo. Esse é o título da página. Por que razão me querem aqui? Então ele diz, pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Gente, isso tudo é um relato bíblico que vocês podem ler com mais calma, mais tranquilidade, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, ali já desde o versículo 12, que trata do sonho de Pedro, o início, até o 29, que nós estamos tratando. São palavras textuais. Então percebam, Pedro não se negou, obedeceu uma ordem divina, entendeu que tudo que Deus criou é divino, é criação pura, é perfeita em princípio, e que ele não podia julgar o Criador, fazendo essa separação que ele estava ali apto a fazer naquele instante. A única coisa que ele perguntou, por que é que vocês me chamaram? Ele estava ali, mas ele queria saber a razão da sua presença. E é aí que Emmanuel então vai começar a nos orientar, Vamos ao boa noite, que eu passei embalada aqui e não disse boa noite para Márcia, para Cidinha, para Cazuco. Vamos ver quem mais eu não disse boa noite, Divone, Dirceu, Maria, esse eu não disse boa noite, Didi, não disse Marcelo, nesses relatos bíblicos, e como eu já disse, parece que a gente está lá, vendo, vivendo, e é muito poder dessa forma, ainda que pelo nosso pensamento, estarmos presentes dentro da cena que é registrada para nós. E dali, como ele tirou a lição, o que ele deveria fazer. Mas o raciocínio dele, a integridade dele, queria saber o que é que vocês querem de mim. Eu estou aqui, eu atendi o convite, mas para quê? Qual é a função? É a lucidez. É essa lucidez que nós temos que ter diante das coisas da vida. Não julguemos Deus em sua perfeição, porque nem temos condição. Mas tenhamos a nossa vida em julgamento, os nossos atos em julgamento. Depende, para que vocês me querem, eu atendo. Depende, eu não atendo.
Eu não deixei de aceitar o convite, mas não posso ser conivente com muitas coisas. É este raciocínio que nós somos chamados a desenvolver. Então, Emmanuel comenta o seguinte: precisava conhecer as finalidades de semelhante exigência da sua presença, tanto quanto Pedro, o servidor vigilante precisa saber onde pisa e com que fim é convocado a campos alheios. Às vezes nos convidam, às vezes atiçam com alguma coisa e cobram uma presença ou uma palavra. Bem, antes de qualquer manifestação de nossa parte, não estamos nos negando. Mas antes de qualquer manifestação de nossa parte, vamos ver onde é que nós estamos pisando? Vamos conhecer o terreno em que estamos. Porque esse é o princípio da previdência. Ontem nós falamos da imprevidência e da incúria. E se não quisermos cair na imprevidência, nós temos que tomar determinados cuidados. Pois que Paulo já nos dizia: tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Tudo lhe é permitido, mas nem tudo convém. Porque às vezes nós vamos ter dor de cabeça por abraçarmos alguma coisa que, embora fosse permitida, não será saudável, não será boa para nós. Então, Emmanuel faz esta citação de que o servidor vigilante, o que significa que existem servidores do Cristo na tarefa, mas que são invigilantes, vão de roldão em qualquer movimento. Então, o servidor vigilante necessita saber onde pisa e com que fim é convocado aos campos alheios. E vai tecer considerações, dizendo muita gente, aí ele vai trazer para o nosso dia a dia, para o campo espírita, o comportamento dentro das atividades espíritas. Ele diz: muita gente, por ouvir referência a esse ou aquele espírito elevado, costuma invocar-lhe a presença nas reuniões doutrinárias. Olha o pontinho que Emmanuel foi mexer. O título para nós ali é a razão do apelo. Qual é a razão do convite, da chamada? E Emmanuel está dizendo que muita gente, porque ouve falar desse ou daquele espírito, já está invocando o espírito dentro da reunião doutrinária. A invocação é um processo de prece, de súplica, de pedido, de chamada em busca de auxílio. Quantas vezes, verdadeiramente, até Jesus Cristo, né, nós chamamos constantemente: Senhor Jesus, venha participar da nossa reunião, nós estamos precisando de ajuda urgente. Então vamos suplicar a determinados espíritos que temos como espíritos superiores a presença em reunião doutrinária, invocando-os, chamando-os. Muitas vezes essa atitude é uma atitude, segundo Emmanuel, intempestiva e desastrosa. Porque não tendo de nós ou o grupo que está suplicando a condição de trabalho, a condição de afinidade com o espírito superior, porque não somos santificados ainda no bem, então, não tendo a condição de um espírito superior estar ali, poderá até um espírito inferior, um espírito mistificador, vir se dizendo, se fazendo passar por aquele outro. Ele está ali fazendo esse tipo de situação complicada, né? Complicada para nós. Assim, diz ele a respeito que vamos indevidamente chamar e é uma atitude intempestiva e pode ser desastrosa, porque nós poderemos ter um outro tipo de influência, de percepção, de
de alguma expressão espiritual se fazendo passar. Um segundo ponto, ele diz: por que reclamar a companhia que não merecemos? Então, um primeiro ponto é pensar: será que merecemos essa presença? Será que merecemos esses amigos espirituais? Já fizemos, e o merecemos não é merecemos deles olhar para nós, nossa, coitadinho, eles merecem ajuda. Fazer-se merecedor é colocar-se de tal forma num ponto em que verdadeiramente estaremos merecedores dessa aproximação mais sublime, mais sutil. Então não é simplesmente algo que nós estamos ali gratuitamente desejando, e às vezes até para coisa tão boba. Por isso Emmanuel continua dizendo: nem sempre impulso é sinônimo de leviandade. Às vezes é um impulso. Nossa, esse espírito, vamos chamar, vamos pedir a proteção, o amparo. Não é uma leviandade, mas às vezes é leviandade sim. Porque, não tem nada mais interessante para fazer, quem sabe vem esse espírito superior e diz alguma coisa diferente. É uma atitude leviana. O que é que nós estamos fazendo? Boa noite, Márcia. Esse boa noite, professor, é gostoso, viu, Márcia? Muito gostoso. Mas nós vemos assim, Emmanuel chamando atenção. Por que reclamar a companhia que não merecemos? André Luiz tem uma frase muito boa que a gente deve sempre lembrar: quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Quando a criatura está merecedora, aquilo virá até ela. Não precisa se preocupar. Ele está pronto. Aí ele poderá ter essa conexão. Então, continua Emmanuel dizendo: precisamos encarecer a importância das finalidades em jogo. Quais são as finalidades que estamos ao invocar esse ou aquele espírito superior para estar conosco, estar em nosso meio? Quais são as finalidades? Encarecer a importância da finalidade é elencar, é listar a importância. Porque é que nós queremos essa companhia espiritual. Qual a importância dessa criatura junto de nós? O que é que estamos então buscando? E aí, Emmanuel vai dar um exemplo, dizendo assim, um exemplo que se fosse um grupo mediúnico hoje. Imagine Simão Pedro a determinado círculo e vamos invocar o apóstolo que era líder dos apóstolos, Simão Pedro. Então vamos invocar Simão Pedro. Ou Paulo, o apóstolo. E tem grupos que verdadeiramente dizem de espíritos. De Dr. Bezerra de Menezes para cima. Esses grupos fascinados, que se intitulam merecedores dessa companhia todo o tempo, espíritos desse tipo são espíritos com grandes compromissos, e se tivessem que vir a nós em alguma manifestação, viriam para algo de cunho geral. E não restrito a um pequeno grupo que se reúne 5, 6 pessoas e ficam ali de tete a tete com esse mundo espiritual. Tem que ter, porque é isso que Emmanuel diz, encarecer a importância da presença, da finalidade do trabalho para ser atendido. Então ele se imagine chamar Pedro para um círculo de oração. Que ele venha, Emmanuel admite, ele pode vir, por que não? Que ele venha, foi chamado, vai atender. Ele não foi chamado pelo centurião e não foi atender? Que ele venha.
A que se expor ao grande emissário os motivos da requisição? O que nós vamos dizer para ele? Quais são os motivos do nosso chamado? Ele vai perguntar: por que é que vocês me chamaram aqui? Não foi isso que ele fez com o centurião? E nós vamos dizer o quê? Não, Pedro, é só bater um papo? Eu só queria saber, Pedro, quando você pescava, que tipo de peixe que era? Gente, porque por incrível que pareça, essas perguntas que parecem brincadeiras e banais são feitas. Muitas pessoas fazem aos espíritos perguntas desse tipo. Banais, que não têm razão de ser. Porque se ela tivesse alguma razão de ser, até por ser algo simples e pequeno e aparentemente banal, como diz Emmanuel ali, não necessariamente seria leviano, seria só impulso. Algo natural, algo simples, algo do coração, algo espontâneo. Mas outra hora é por falta de o que fazer. Então ele diz ali, o que nós iríamos dizer do motivo da nossa requisição para a sua presença? Gil diz assim: se fazer merecedor com trabalho, respeito e conhecimento, é exatamente isso que nos torna merecedores cada vez mais de apoio dos espíritos amigos. É só mostrar serviço, é só estar no caminho certo, reto, lutando, que nós vamos ter o amparo. Não precisamos pedir. Agora, numa emergência, que possamos nos reunir e suplicar e pedir, sim, é justo, mas é aquilo, qual é a finalidade? Resolver probleminha pessoal? Coisa doméstica? Não, isso não é pertinente. Então, Emmanuel continua dizendo ali, né? Pautando no bom senso as nossas atitudes mentais. Então, olha o que é, às vezes não oralizamos os nossos pensamentos, mas mentalmente estamos suplicando aquela presença e pedindo. Mas como está a nossa mente? Onde vive que mundo mental é esse que nós vivemos? Pautando o bom senso, as nossas atitudes. Nós temos que ter bom senso nos nossos pensamentos. Possuímos bastante elevação para ver, ouvir e compreender-lhe o Espírito glorioso? Será que se Jesus viesse agora diante de nós, por uma súplica nossa, e falasse conforme ele falava, por parábolas, será que nós hoje seríamos capazes de ter ouvidos de ouvir como ele falou? Olhos de ver como ele disse? Será que nós seríamos capazes de compreender-lhe a fala, o ensino? Ou ainda estaríamos surdos, cegos? Eu costumava dizer para os alunos, e aqui tem muito aluno junto da gente hoje, eu não digo ex-alunos não, a nossa vida, que a gente continua do mesmo jeito. Mas eu dizia para gente, eu não quero cabeça enfeitante aqui na sala de aula, eu quero cabeça pensante. Porque quando a cabeça é só enfeitante, não vai ter nada dentro dela. Em que ela ouve, o que ela vê, como ela aproveita, como ela consegue compreender. A cabeça tem que ser pensante. Ou seja, o pensamento tem que estar centrado. O pensamento, como diz Emmanuel, nós temos que pautar em bom senso as nossas atitudes mentais para ouvir, compreender aqueles que vêm a nós trazendo ajuda. Porque senão de nada vai servir. Quem de nós responderia afirmativamente, diz ele, e ele se inclui, quem de nós? Nem ele está dizendo que teria tanta elevação para ver um espírito desse nível, para ouvir e compreender os seus ensinos. Emmanuel diz isso. Que nós não teríamos elevação suficiente para isso. Nós precisamos ainda de espíritos menores, homens de bem da face da terra, que possam trazer para nós algum ensino, já está de muito bom tamanho para a nossa capacidade, ainda pequenininha.
ainda pequenininha. Mas continuava ele então, fechando o seu raciocínio com esta frase: teremos suficiente audácia tão somente para ouvi-lo falar? Será que vamos ser tão audaciosos em invocar esses espíritos superiores somente para ouvi-lo falar? Quantas pessoas, nós sabemos bem, que nos dias atuais mesmo, se dissessem, olha, vai haver hoje uma materialização de um espírito ali não sei onde, vocês já imaginaram a fila? Para somente ouvir, a fila de curiosidade ou até de audácia, porque não ia entender nada, não ia perceber nada, ia passar batido. Então, Emmanuel diz assim, teremos suficiente audácia? Porque isso é uma audácia, não é algo sério, não é algo de verdadeira necessidade, não é algo de verdadeiro conteúdo para aproveitamento na vida. Se iria audaz somente para ouvi-lo falar? É para pensar como está o nosso comportamento com relação ao mundo espiritual. Que apelo estamos fazendo? E a página tem como título Razão dos Apelos. Será que existem algumas razões para apelarmos para a ajuda? Razões reais, verdadeiras, sérias, necessárias? Ou é somente a nossa curiosidade? Ou é somente... Porque muitas pessoas chegam à casa espírita e dizem assim, olha, eu queria saber se aqui tem passe com o espírito dando comunicação, porque eu queria muito ver. Ele não foi lá para nada, a não ser matar a sua curiosidade. Já é um primeiro passo, despertado. Mas, qual é a finalidade então de o espírito superior gastar o seu tempo, o seu conhecimento, para simplesmente se apresentar e dizer, ó, sou eu que estou aqui, tá bom? E algumas pessoas ainda disseram, ainda que eu visse, eu não acreditaria. Então não adianta nada. É este o convite que Emmanuel diz, qual é a razão do nosso apelo? Vamos fazer prece, vamos apelar, vamos suplicar ajuda, presença, enfim, aquilo que entendemos ser a nossa necessidade, quando essa necessidade verdadeiramente existir. Mas não levianamente, porque não temos mais o que fazer, já assistimos todos os filmes do Netflix, já o Facebook, já cansamos de ver as mensagens. Então, vamos fazer uma reunião mediúnica para ver algo diferente? Isso é leviandade. Isso é muita audácia com o mundo espiritual. E quando nos comportamos com leviandade, podemos esperar, como diz Emmanuel, algo desastroso, algo intempestivo, que não vamos saber lidar mais adiante. Ainda, numa outra mensagem, Emmanuel diz assim, não há vitória da caridade sem expulsão das sombras, nem elevação sem o suor da subida. Por isso que o Gil falou, nós temos que trabalhar, nós temos que modificar, é a subida, é o suor. Não há vitória da caridade nem expulsão das sombras sem um trabalho, uma da frequência vibratória onde nos encontramos. E nós só vamos conseguir mudar a nossa frequência vibratória passando por um patamar maior através do esforço, do trabalho, da dedicação. É isso que nós precisamos fazer. Fabiola, Deus te pague por essas palavras, viu? Que a gente tenta ser um pouquinho melhor. A gente tenta enxergar um pouquinho mais para conseguir vencer as próprias dificuldades. Emmanuel continua, não se deve atacar outro círculo da vida. E quando ele está falando em círculo da vida, ele está falando nessas comunicações espirituais. Não se deve atacar outro círculo da vida quando não nos encontramos interessados em melhorar a personalidade
naquele em que respiramos. Então, o primeiro trabalho dos médiuns, o primeiro trabalho daqueles interessados nesse contato espiritual é melhorar o seu contato material, o seu contato no mundo dos encarnados. Esse é o primeiro passo. Não se deve atacar. Ele não diz que não se pode. Pode. Consequências, como disse ele, intempestiva e desastrosa, muitas vezes. Não se deve atacar outro mundo, outro círculo da vida, ir a outro círculo, buscar outro círculo da vida, quando não nos encontramos interessados em melhorar a personalidade, a nossa personalidade, o nosso modo de ser, naquele círculo em que estamos respirando. Porque nós vamos semelhante atrás semelhante, se não nos modificamos aqui, vamos conectar o mundo espiritual de que qualidade? A que é compatível conosco. Como querer espíritos superiores se nós não estamos ascendendo, se nós não estamos melhorando, subindo um pouquinho na nossa frequência vibratória? E assim, encerra André Luiz, Emmanuel, perdão, não vale pesquisar recursos que não nos dignificam. É mais um conselho. Trabalho mediúnico, comunicação com o mundo espiritual, buscar recursos espirituais, somente aqueles recursos que possam nos dignificar, nos tornar melhores. Não vale buscar recursos que não nos dignificam, porque eles vão simplesmente nos comprometer diante da lei de Deus e vamos estabelecer conexões nada favoráveis à nossa própria vida. Assim, meus amigos, avançamos o nosso horário. Hoje é quarta-feira. Essa lição é importante, então não há que ter exclusão de pessoas em nossas vidas, não há que não aceitar convites, mas nós temos que saber a razão daquele chamado para a nossa pessoa, neste ou naquele ambiente, neste ou naquele lugar. E sabermos avaliar se vale a pena nos envolver, se ver estamos seguros e firmes ou estamos pisando em areia movediça. É cuidado. Em tudo isso que nós observamos, que se lutarmos por nós mesmos, pela nossa própria melhoria pessoal, nós já estaremos construindo sob os nossos pés um terreno mais sólido para pisar. Estabelecendo um contato mais feliz com o mundo espiritual. E confiemos em Deus. Se necessário, se na dor, na aflição e na angústia, supliquemos ajuda. Mas nos coloquemos em condição tal de poder receber essa ajuda. Porque às vezes estamos tão refratários que a ajuda vem e não consegue nos envolver, nos atingir. Hoje, quarta-feira, nossa água, lembrando o dia da nossa magnetização das águas. Que peçamos a Deus, peçamos a Jesus, aos amigos espirituais, que tragam para as nossas águas os fluidos salutares que necessitamos, as energias todas que poderão nos fortalecer, o nosso organismo físico, o nosso organismo espiritual, a nós em todas as estruturas possíveis, que possam as águas do mundo serem magnetizadas com fluidos de paz, de saúde, de alegria de viver, para que as pessoas se sintam melhores. Se vocês perceberem, na minha eu não sei se vocês vão conseguir visualizar. Ela fez uma série de bolinhas. Acho que vocês viram as bolinhas pequenininhas. E era uma água comum do nosso filtro. Muitas vezes na magnetização das águas acontece isso. Fluidos que são derramados ali mudam as estruturas dessa água. Por certo, estamos necessitados de físico para termos energia suficiente.
Que nesse momento possamos pedir por todos aqueles que estão em sofrimento, todos aqueles que estão em aflição, em dores. Então faremos a prece a Bezerra de Menezes, que é a corrente de médicos do espaço, que poderá socorrer a tantas criaturas e muito especialmente ao nosso companheiro Divaldo, que estava sendo submetido a uma cirurgia na tarde de hoje, se nada mudou. Ainda não tivemos informações, mas confiamos em Deus que o melhor está sendo feito por ele e por todo esse movimento espírita que precisa das palavras dele. Então vamos lá. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos quantos apelem para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como despenseiro fiel e prudente. Faze-o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que a paz permaneça em nossos corações, que a saúde se restabeleça naqueles que estão necessitados deste conforto, deste amparo, que o mundo seja assistido da melhor forma possível, mas que para receber plenamente todas essas graças, nós possamos modificar o nosso modo de ser, nos colocando assim em disponibilidade para o mundo espiritual poder agir em nós. Muita paz, Deus abençoe, Jesus ilumine e amanhã ainda teremos mais uma noite de reflexões com as palavras de Jesus em Boa Nova. Deus abençoe a todos e a paz esteja em todos os lares, hoje e sempre.